Bom dia a todos. Vamos abrir em Samuel, no capítulo 3, 1 Samuel, capítulo 3. Gostaria de compartilhar uma porção com os irmãos, com as irmãs. 1 Samuel, capítulo 3, do 1 a 4. O jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Naqueles dias, a palavra do Senhor era muito rara e as visões não eram frequentes. Certo dia, estando deitado no lugar acostumado, o sacerdote Eli, cujos olhos já começavam a escurecer-se, a ponto de não poder ver, e tendo se deitado também Samuel no templo do Senhor, em que estava a arca, antes que a lâmpada de Deus se apagasse, o Senhor chamou o menino, Samuel, Samuel, e ele respondeu: Eis-me aqui. Senhor, obrigado, porque mais essa manhã nós temos a liberdade de abrir a Tua Palavra, com temor, com zelo e obediência a ela mesma. Obrigado pela revelação do Teu Espírito Santo, que concede a Tua luz sobre Tua Palavra. Nós Te louvamos porque podemos nos alegrar em Ti mesmo e somos gratos a Ti pela Tua rica Palavra. Confiamos a Ti, Senhor, ao Teu Espírito, que uma vez mais sopre aos nossos corações e possamos assim olhar para Ti e responder ao Senhor de todo o nosso coração. Nós Te louvamos e bendizemos o Teu nome. Amém. Quando nós olhamos para esse livro de 1 Samuel, capítulo 3, dias em que a palavra do Senhor era muito rara e as visões não eram frequentes, o que nós temos aqui é uma geração de sacerdotes que não respondia mais ao Senhor. Eli e seus filhos. Seus filhos totalmente depravados. Eli, já um homem velho em sua idade. Mas essa questão de um homem velho aqui tem um significado espiritual dentro da casa de Deus, ou no templo. Seus filhos, já que é uma geração de sacerdote caída, seus filhos, Ofni e Finéia, já não respondiam mais ao Senhor. E Eli já não conseguia mais disciplinar os seus filhos e instruí-lo no temor, na palavra e na visão. Dias em que a palavra do Senhor era rara e as visões não eram muito frequentes, por causa de uma geração que não respondeu ao Senhor. Eli era responsável pela palavra de Deus, pelas visões de Deus. Mas no meio dessa geração caída, que não houve resposta ao Senhor, as visões se tornaram raras e não eram mais frequentes. A palavra se tornou rara e as visões não eram frequentes. Não se conseguia mais compreender qual era a vontade de Deus, qual era a direção de Deus para o seu povo. Provérbios 29, 18 diz assim: onde não há visão, o povo se corrompe. Ou onde não há profecia, o povo se corrompe ou se desalinha, ou não está alinhado ou ajustado à vontade de Deus. Assim eram os dias do sacerdote Eli, um homem já velho, que não respondia ao Senhor. Seus filhos tomavam para si da gordura da oferta que era queimada ao Senhor. Seus filhos se misturaram com as mulheres, se prostituindo. Eles não davam mais um bom testemunho do seu procedimento, porque eles viviam num mau procedimento. Eles não mais obedeciam o seu pai Eli. E Eli
não tinha mais autoridade sobre os seus filhos. Como podemos cuidar da casa de Deus, nas palavras de Timóteo, de Paulo a Timóteo, se não conseguimos cuidar da nossa casa? Eli não conseguia mais frustrar os seus filhos, admoestar os seus filhos na palavra do Senhor. Como podemos cuidar da casa de Deus, se nem sequer conseguimos cuidar da nossa casa? Se não temos nós, e aqui é uma aplicação, nós, pais, se nós não temos condições e autoridade para frustrar os nossos filhos, para admoestar, para exortar, para corrigir, e tratamos as coisas como sendo tudo natural, aceitando muitas vezes as condições desse mundo, a educação desse mundo, que não tem nada a ver com os princípios do Senhor. Isso é uma lição para nós, pais que temos filhos. Então, o Senhor enviou um homem de Deus, para que falasse com Eli. E Deus vai encerrar essa geração que não respondia mais ao Senhor. O serviço aqui não passava de simplesmente de uma tradição, de uma religião, sem nenhuma percepção e discernimento espiritual, sem nenhuma revelação clara da vontade de Deus aos homens. Então, Deus fala a Eli. E é dito no versículo 29 do capítulo 2 que Eli honrava mais aos seus filhos do que a Deus. E que Deus iria julgar essa situação e que seus filhos seriam mortos, e também Eli. Deus encerraria essa geração de sacerdotes. No versículo 2 do capítulo 3 que lemos, está assim: veja a condição de Elias. A condição, aliás, de Eli, não Elias. A condição de Eli. Certo dia, estando deitado no lugar costumado. Assim era a condição desse sacerdote Eli. Deitado no lugar de costume. Ele já era velho no sentido não apenas da sua idade, mas ele era velho no sentido de não responder ao Senhor. Porque diante do Senhor não há idade. Quando vivemos na presença do nosso Senhor, há um vigor do Espírito Santo, há uma vida de frutificação. Então, Eli estava no seu lugar como de costume, fazendo as coisas como uma tradição. Quem sabe, reunindo como uma tradição. Fazendo oração como uma tradição, realizando até mesmo sacrifícios sem nenhuma realidade espiritual. Quem sabe para nós, partindo o pão, tomando a ceia do Senhor, simplesmente por costume e por tradição. Guarde-nos o Senhor nesses dias, de fazermos qualquer coisa que é sagrada e santa ao Senhor, como sendo algo de costume. Orações, leitura da palavra, devoções, culto, adoração, reunião, essas coisas possuem realidade espiritual. A mesa do Senhor possui realidade espiritual. Eli já não via quase nada, porque não respondeu ao Senhor de todo o coração. Portanto, a visão, ela é sim a base de tudo. Mas se não houver, queridos irmãos, resposta à visão daquilo que vemos, o Senhor removerá o seu testemunho, assim como foi com aquela igreja em Éfeso, que o Senhor tinha algo contra ela. Tenho, porém, contra ti, que abandonaste o melhor, o primeiro, a primazia do amor. Eli honrava mais os seus filhos do que ao Senhor. Tenho, porém, contra ti,
que abandonaste o teu melhor amor, a primazia do amor, a primazia de estar diante de Deus, a primazia de servir a Ele de todo o nosso coração. Então, Eli vivia nessa condição, no seu lugar acostumado, como está aí no verso 2. E o resultado é que os seus olhos, veja aí no verso 2, cujos olhos já começavam a escurecer-se, a ponto de não poder ver. E aqui a ideia que é, os seus olhos estavam sendo, os seus olhos agora espirituais, não sua velhice natural e nem a sua visão natural, já que com certeza há um ensino espiritual para nós. Por causa dessa geração, porque ele não respondia mais ao Senhor e nem ministrava mais diante do Senhor em primeiro lugar e cumpria apenas o seu serviço como um ritual religioso e nada mais, os seus olhos estavam sendo obscurecidos. Visão, ela é tudo, ela é a base de tudo, mas se não há resposta àquilo que vemos, então Deus removerá o seu testemunho. E Deus está buscando nesse tempo, e esses dias de Eli representam muito bem os dias em que nós estamos vivendo, onde a palavra é muito rara. Em que sentido a palavra é muito rara? Porque a palavra, muitas vezes, ela está sendo exposta em todos os lugares. Mas a palavra é muito rara no sentido da ausência de revelação. A palavra é muito rara no sentido de lermos a palavra simplesmente por obter conhecimento de algo e não de conhecermos ao Senhor. Uma palavra sem revelação, uma palavra sem o sopro do Espírito Santo, uma palavra por interesses pessoais. Então, a palavra muito rara e uma visão que ajusta com a mente e com a vontade de Deus. Deus iria pôr um fim nessa geração e dar início a uma nova geração de sacerdote, então através de Samuel. Foi assim e é assim a todo o tempo. Foi assim na história da igreja, é assim nos nossos dias. Deus zela pelo seu testemunho. Deus busca sempre uma testemunha ou alguém fiel na terra. No verso 35 do capítulo 2 está assim, quando então Deus está falando para ele: então suscitarei para mim um sacerdote fiel, se referindo a Samuel, porque Deus cumprirá plenamente o seu propósito. Ainda que sejam dias em que a palavra seja rara e as visões não são frequentes, Deus encontrará um caminho. E é isso que ele busca, então, nesses dias, assim como ele buscou nos dias de Samuel. Então, por um lado, nós encontramos Eli estando deitado no lugar costumado, o sacerdote Eli. E a sua visão estava sendo obscurecida e ele não tinha já mais nenhum discernimento. Guarde isso, irmãos, porque ele não respondeu ao Senhor de todo o seu coração e ele não ministrava mais diante do Senhor. E para nós, como já falamos, nós, pais que somos sacerdotes e que devemos ministrar aos nossos filhos, às nossas casas, além de servir ao Senhor, mas esse também é um serviço ao Senhor. Se nós não respondemos ao Senhor e não conseguimos cuidar da nossa casa e ministrar a nossa casa para que ela esteja em harmonia à vontade de Deus, como podemos cuidar da casa de Deus? Uma grande lição para nós. E se não há resposta daquilo que ouvimos, se não há resposta daquilo que vemos, da palavra que conhecemos, da palavra que ouvimos, da palavra que o Senhor falou aos nossos corações,
Se não há resposta, Deus remove o seu testemunho. Que palavra séria é para nós. Não deixamos de ser os seus filhos, não deixamos de ser cristãos por isso, mas Deus não pode obter o seu testemunho. A partir daí, tudo passará a ser feito simplesmente por uma tradição ou por um ato religioso. Que ajude-nos o Senhor com essas coisas. Então, por um lado, Eli no seu lugar costumeiro, mas por outro lado, Deus irá levantar uma nova geração de sacerdotes. Que advertência para nós, irmãos, que encorajamento para nós, para que respondamos ao Senhor de todo o nosso coração. O Senhor busca aqueles que respondem a Ele, aquilo que Ele tem chamado. Senão, Ele levantará outros para responderem ao Senhor. E o Senhor encontrará outros que respondem ao Senhor de todo o coração. Então Deus encontrou, através daquela oração de Ana. Ana buscou a vontade de Deus e Deus encontrou um caminho aberto através do coração e da vida de Ana e daquela oração de uma mulher, uma alma amargurada e um espírito atribulado. Então Deus encontrou um caminho. E aí nós temos o verso 3. E olha que contraste entre Eli, no verso 2, que está deitado, ambos estão deitados, veja que interessante isso, ambos estão deitados, mas Eli deitado no seu lugar de costume. No verso 3 é dito a respeito de Samuel, e veja a diferença. Está assim, e tendo-se deitado também Samuel. Deitado aonde? Deitado no templo do Senhor, é uma coisa, esse é o lugar em que Samuel está, porque é assim que Samuel desenvolveu a sua vida, é assim que esse menino cresceu, ministrando perante o Senhor, servindo primeiramente diante do Senhor, e não propriamente servindo a Eli. Isso ele fez depois dele ministrar e servir diante do Senhor. Nós encontramos em Samuel um coração que vive e mora na presença dele e ministra diante dele. Não para outros, mas sim para o próprio Deus e Senhor. Tendo se deitado também Samuel no templo, primeira coisa, olha a diferença, no templo do Senhor. E o que mais? No templo do Senhor em que estava a arca, porque a arca representava a presença do Senhor. Era esse o lugar em que Samuel se encontrava. Na presença, um coração voltado para o Senhor, descansando nele. Então, prosseguindo aí o versículo, aí está assim, veja a questão do testemunho de Deus, porque Deus zela pelo seu testemunho e Ele busca um testemunho na terra. Ele busca esse testemunho na igreja, Ele busca esse testemunho em nós. Então está assim, porque aqui se trata de uma geração de sacerdotes, então que Deus está encerrando. Uma geração, como falamos, que não responde mais ao Senhor. Mas aí está algo interessante, que diz assim, antes, veja, antes que a lâmpada de Deus se apagasse. Quem é a lâmpada de Deus para nós? Cristo é a nossa luz. Ele é a luz dos homens, mas a igreja é o candeeiro. A igreja é o testemunho, a igreja é o suporte para essa luz. Antes que a luz se apagasse, a lâmpada de Deus, como está aí, antes que a lâmpada de Deus se apagasse, Deus encontrou Samuel. Que lição preciosa para nós.
Quando nós olhamos para os dias do Verbo encarnado, nós podemos ver que em meio a uma geração muito semelhante também a essa, pervertida, onde as ofertas, os sacrifícios eram feitos simplesmente por rituais e não com realidade. Esses são os dias que antecedem, então, a primeira vinda do Senhor Jesus, quando o Verbo se fez carne. Nós podemos olhar para essas palavras e ver que, quando o Verbo se fez carne, Deus encontrou lugar. Deus encontrou lugar no seu Filho. Numa época em que parecia que a lâmpada de Deus estava se apagando. A lâmpada de Deus é o próprio Filho de Deus. Antes que a lâmpada se apagasse, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Antes que a lâmpada se apagasse, Deus enviou seu Filho. A igreja vive nos dias que antecedem a volta do nosso Senhor. Dias de uma geração caída, dias de trevas, dias de um povo de Deus que não tem respondido mais à palavra de Deus e àquilo que Deus tem falado. Dias de obscuridade, mas Deus encontrará um caminho por meio da sua igreja. Antes que a lâmpada se apague, Deus restaurará o seu testemunho em sua plenitude. Louvado seja o Senhor, porque Ele fará isso através agora da sua igreja, antes que a lâmpada de Deus se apague. A igreja é o candeeiro de Deus, a lâmpada é Cristo. E nós somos, a igreja é um suporte para a sua luz. Então, antes que o Senhor volte e antes que a lâmpada se apague, Deus levantará um testemunho ainda fiel nos dias em que vivemos, através da igreja. E assim, então, no versículo 4, e concluímos essa meditação. Então, antes que a lâmpada de Deus se apagasse, aqui em Samuel, Deus encontrou um vaso chamado Samuel. E veja o verso 4. O Senhor chamou o menino que estava deitado no templo do Senhor, em que estava a arca, a presença de Deus. É ali que estava, então, Samuel. E por isso que Samuel pôde ouvir o seu chamamento. E ele foi procurar Eli algumas vezes. E ele diz que não foi ele que chamou, porque o chamamento de Samuel veio do próprio Senhor. Então Samuel na presença do Senhor. Então verso 4. O Senhor chamou o menino, Samuel, Samuel, 2 vezes, porque o Senhor tinha pressa de dar início a uma nova geração que responde ao Senhor. Então veja como que conclui esse verso 4. E que o Senhor assim fale aos nossos corações, se temos recebido verdadeira palavra de Deus, se o Senhor, pela sua graça, tem aberto os nossos olhos, não caiamos no desprezo, não caiamos na tradição, nem na religião. Possamos responder ao nosso Senhor, honrar a Ele acima de todas as coisas. Então veja, o Senhor chamou o menino Samuel, Samuel, e este respondeu. Viu essa nota aqui? Por que este respondeu? Porque Deus já não tinha encontrado mais resposta em Eli e nessa geração. Mas Deus encontrou em Samuel, e este respondeu: eis-me aqui. Para que o Senhor pudesse então
trazer de volta a sua vontade na terra e estabelecer assim uma nova geração fiel de sacerdote, né? Que ajude o Senhor nessa reflexão e Ele fale aos nossos corações. E este respondeu ao Senhor: eis-me aqui, porque ele ministrava diante, na presença do Senhor. Nós somos gratos por tudo aquilo que o Senhor já tem dispensado aos nossos corações. Vamos orar mais uma vez. Querido Senhor, nós te adoramos, porque Tu és fiel ao Teu próprio chamamento e à Tua vontade. Cumpre nesses dias, na Tua igreja, o Teu propósito e o Teu querer. Antes que a Tua lâmpada se apague, restaura, ó Senhor, o Teu testemunho, que a Tua igreja possa responder a Ti de todo o coração. Que ela se encontre diante de Ti, ministrando na Tua presença, para que o Senhor assim volte e tome a Tua noiva para Ti mesmo. Nós Te agradecemos, no nome do nosso bendito Senhor e Salvador e Rei, é que nós oramos. Amém.